Olá, amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é: Deus não enviou o coronavírus. As pessoas falam: quem que mandou? Foi fabricado? É culpa de Deus? Deus está zangado? Nós vamos falar nessa mensagem quem é o culpado e, principalmente, não foi Deus que enviou. Não é culpa de Deus. Sabe quem é o culpado? Nós vamos estar falando nisso agora. Pense comigo. Se Deus enviasse o coronavírus é porque é a sua vontade. E as pessoas que estão orando contra o coronavírus, os médicos que lutam, os cientistas que tentam fazer remédios, será que eles não estariam lutando contra a vontade de Deus? Se foi Deus que enviou, então os cientistas estão lutando contra. As pessoas que estão orando estão lutando contra a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, como alguns dizem, então por que ir contra a vontade de Deus? Mas na verdade a Bíblia fala que Deus não é tentado pelo mal. Isso não é lógico pensar que é a vontade de Deus, porque Deus é bom. A Bíblia fala que Ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, que vai vir chuva sobre justo e sobre injusto. Deus ele deixou a terra na mão do homem, é o homem que domina, é o homem que planta, é o homem que faz coisas boas e ruins, é o homem que inventa coisas boas e ruins. Saiba que, independente das circunstâncias, Deus sempre nos ama. Ele sofre com as desgraças e sofrimento do mundo, mas Ele planejou um mundo onde Ele é o Senhor. Com certeza, se todos crescem em Deus, o mundo seria um paraíso. Se todos praticassem a palavra de Deus, o mundo seria outro. Imagina, você já pensou se não existisse ódio, ganância, não haveria guerras, não haveria fome? Se o mundo praticasse o amor, deixasse de praticar o adultério, a pornografia, nós teríamos lares, famílias melhores. Se todos crescem em Deus, teríamos um mundo cheio de perdão, amor, alegria, solidariedade. Nós todos teríamos sociedade mais justa, humana, comprometida com o próximo, pois o mandamento de Jesus foi amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos. Sabe o que é o problema? O problema é que o mundo, ele quer Deus bem longe, quer a liberdade, né, para fazer o que quer, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e saber o que é bom e o que é ruim. Então ele quer liberdade para se para se drogar, ele quer liberdade para se prostituir, ele quer namorar da forma que quiser, casar, nem se preocupa mais com casamento, né? Ajudar o próximo, nem pensar, cada um que se dane. Às vezes muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas dizem assim: acreditar em Deus para quê? Ele não existe. O bom é fazer o que dá na telha, fazer a sua vontade, falar o que quiser, fazer o que dá prazer. Mas é por isso que o mundo tem situações ruins. É porque o homem causa situações ruins. Alguém pode dizer: ouvir sobre Deus é caretice, é brega, o que vão pensar de mim? O bom mesmo é ser light. Ir na igreja só para que os outros vejam, mas escondido fazer o que me agrada, o que dá prazer. Saber se é da vontade de Deus não interessa. O importante é ser feliz, pois afinal a vida é curta e tenho que aproveitar a vida. Como nós podemos culpar a Deus quando as coisas não dão certo se pedimos para Ele se afastar da nossa vida, pois nossas atitudes demonstram o nosso andar com Deus? Nos Estados Unidos, eles proibiram as aulas sobre cristianismo e ensino religioso, mas eles permitiram aulas sobre bruxaria. E quando um aluno pega uma metralhadora, como aconteceu antigamente, que o menino pegou a metralhadora e começou a atirar nos colegas, muitos perguntam: cadê Deus? Por que Deus permitiu tantas catástrofes, tantas coisas ruins? Por que Deus permitiu? Por que Deus não impediu que os inocentes não morressem? Mas esquecem que foram eles mesmos que expulsaram Deus da escola. Eles não querem Deus, mas culpam Deus pelo que acontece. Outro caso, alguns jovens, isso que é uma história, fala que jovens estavam bebendo e resolveram ir para outra cidade, numa festa. Antes deles saírem, eles passaram na casa de uma das moças, mas ela pediu para a mãe, né? E a mãe falou não, mas ela falou: não, eu vou de todo jeito. Aí a mãe falou: tá bom, vai com Deus, né? E a moça falou com deboche, né? Só se Deus for no porta-malas. Depois disso partiram para a festa, mas no decorrer da viagem esse grupo de jovens acabou batendo o carro e todos morreram. O carro se acabou, com exceção do porta-malas, que permaneceu intacto. Essa é uma história que o povo conta, né? Então, uma história contada.
mas ilustra bem, né? Eles não deram ouvido, falou: Deus, aqui não tem lugar para você. E o porta-mala ficou intacto. Esse tempo atrás aconteceu várias enchentes em Santa Catarina, foi um exemplo. Alguns deslizamentos e muita gente morreu, muita gente ficou desabrigada. Vendo isso, podemos nos perguntar por que Deus deixou acontecer. Na verdade, foi algo natural. Deus não mandou construir casa nos morros. Lá é uma área cheia de morros. Eles construíram a cidade nos morros, onde é fácil acontecer desmoronamentos, deslizamentos. A população construiu uma cidade em péssimo lugar, lugar cheio de morros, onde predominam as enchentes. Deus também não foi chamado para impedir a catástrofe, mesmo porque ninguém sabia o que ia acontecer. Foi natural, mas o homem que fez as suas escolhas. Podemos ver que a população foi imprudente e sofreu pelas suas atitudes. Vou fazer uma pergunta: quem é que destrói a natureza, faz o clima mudar? A resposta: o homem. O homem sempre quer fazer do seu jeito e depois pôr a culpa em Deus por aquilo que não dá certo. O diabo ele influencia os seres humanos a fazer o mal, influencia a levar para a miséria, para a sujeira, para a degradação da humanidade, né? O caráter deturpa, influencia para o mal. Mas no fim, é o homem que toma suas decisões, ele é influenciado por não ouvir a Deus e por andar longe de Deus, que Deus é vida. E as pessoas que estão longe de Deus acabam indo para um lugar de morte, de destruição. Não foi Deus que enviou o coronavírus. Veio talvez da imprudência dos homens, comer animais estranhos, falam de tantas coisas, né? Falta de higiene, por poluir a natureza, por destruir a camada de ozônio, por fazer coisas erradas aí do dia a dia, e acabou que essa epidemia se alastrou. O mundo está sofrendo pela interferência direta do homem, e o homem tem o livre-arbítrio de construir ou destruir. Se o mundo está mal, o homem tem grande culpa. Precisamos entender que Deus deu ao homem autoridade para dominar a terra. O homem recebeu o direito sobre a terra. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens, para que os homens pudessem exercer domínio sobre ela. Então, se a terra é do homem, Deus não pode atuar sem permissão. Deus, na verdade, tem o domínio de tudo, mas decidiu que o homem ore antes e coloque ele na situação, chame ele para perto, que o homem busque a orientação, que o homem possa voltar para ele. E é esse o grande propósito de Deus, né? O arrependimento é voltar para Deus, que as pessoas possam se voltar para Deus. Salmo 115:16. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu ela aos filhos dos homens. Quer dizer, Deus domina sobre todas as coisas, mas a terra, ele falou: crescer, multiplicar e dominar e encher a terra, domine sobre os peixes, sobre os aves, sobre o mar. Sabe, o homem pode criar algo para a medicina, como pode criar algo para a destruição. O homem pode criar um vírus que destrói os computadores, mas pode criar uma ciência que ajuda pessoas, salvam de doenças. Tudo isso o homem que pode fazer. Com a mesma faca que o homem faz no churrasco, o homem pode matar uma pessoa. Então não é culpa da faca, é culpa do homem que usa a faca. Deus age na terra quando é chamado. Ele precisa que o homem queira a sua presença e permita que ele faça as mudanças necessárias. Por isso que a fé é importante, pois a fé é o canal que permite a entrada de Deus nas nossas vidas. A fé atrai a presença de Deus. Quando temos fé, Deus respalda a nossa fé. Quando uma cidade busca a presença de Deus, ela é curada, restaurada, recebe interferência do céu, o poder de Deus vem. A fé, ela faz esse processo. Quando a pessoa tem fé, ela atrai o poder de Deus que muda a circunstância no mundo visível. O poder de Deus está atuando, mas ele é manifestado pela fé. Quando alguém tem fé, o poder de Deus vem sobre ela. Da mesma forma da mulher que estava com 12 anos com fluxo de sangue, ela falou: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E ela foi, passou pela multidão, tocou em Jesus, e Jesus falou: saiu de mim poder. Depois ela falou que foi dela que o toque, né? E Jesus falou para ela: vai, a tua fé te salvou. Ela recebeu no seu corpo o poder que curou ela. Quando uma cidade busca a presença de Deus, a cidade é curada, restaurada, recebe interferência do céu. Então é isso, é por viver perto de Deus. A cidade que ela está longe de Deus, ela acaba morrendo, definhando, é destruída. Por quê? Porque é regida apenas por acontecimentos naturais. Quando você está perto de Deus, você ouve a voz de Deus, você tem direção e você sabe a maneira de viver, de agir, e recebe poder.
Como exemplo, nós podemos citar o continente africano, que viveu muitos anos sobre a cultura pagã, onde o povo não cria e não conhecia Deus. Como resultado disso, vemos na África um povo que sofre com guerra, com fome, miséria, com várias doenças, vários tipos de males que são causados principalmente pela ausência de Deus. Porque o homem, né, acaba não fazendo da maneira correta. Mas o quadro está mudando, pois muitos missionários e igrejas estão sendo implantados na África, e onde existe uma igreja, existe fé. E onde existe fé, Deus está. E esse é o segredo. A fé e a oração dão legalidade para Deus atuar e mudar as circunstâncias. Por isso, muitas coisas ruins acontecem, porque Deus não está ali, porque Deus não foi chamado. Na verdade, Deus está em tudo e em todos. Na verdade, Deus sempre está em todos os lugares. Mas Ele pode mudar quando é chamado, quando Ele pede, quando o homem pede a sua presença. E aí sofre as mudanças. Quando o homem se arrepende, a Bíblia fala assim: meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Deus está pedindo que a gente possa clamar, buscar, e Deus vai mudar a circunstância. Deus transforma o mundo, quer transformar a sua família, mas espera que você permita, através da fé, que Ele venha e mude tudo que precisa ser mudado. Deus é o Senhor do universo, Ele tem o controle de todas as coisas, mas deixa a fé como instrumento que liga o homem a Deus. Quem tem fé recebe mudanças aqui na terra. Pela fé os milagres acontecem. Quando Deus vê um coração cheio de fé, Ele abençoa, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E são por nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, é que nós podemos demonstrar, provar que cremos em Deus, através das nossas atitudes. Quando Deus vê fé, Ele se move. Assim podemos compreender porque nós precisamos da fé. Quando Deus vê atitudes, Ele pode mudar qualquer circunstância. E é pela fé que Deus identifica quem são os seus filhos. Atitudes mostram a nossa fé, e a fé mostra nosso compromisso e comunhão com Deus. De outra maneira, como Deus pode diferenciar o crente do não crente, o que serve a Deus daquele que não serve? A fé é um divisor de águas. Precisamos da fé para demonstrar quem nós somos. É ela que nos identifica, a fé nos identifica no meio desse mundo cheio de trevas, escuridão, perversidade. É pela fé que Deus nos conhece. A fé liga Deus à terra, pois a fé é uma porta de entrada que Deus tem para mudar a nossa vida. Então Deus pode mudar toda circunstância se a gente tiver fé, se a gente orar, se a gente pedir, se a gente clamar, se a gente profetizar a vitória. Um dia Deus vai julgar o mundo e a fé é o selo da salvação, pois a fé é caracterizada por atitudes, confiança e entrega. Assim nós podemos resumir essa palavra, né? Deus deu autoridade para o homem. Então espera que o homem faça as escolhas certas. É o homem que tem que chamar Deus para perto, é o homem que tem que se dobrar em humildade, pedir para Deus, eu domino aqui, mas eu quero que você domine sobre a minha vida, sobre essas circunstâncias aqui da terra. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Esse é um versículo aí em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação que a gente precisa, ela já foi dada, mas nós alcançamos pela fé. Quando a gente se comporta que já recebeu, quando a gente profetiza, quando a gente clama a Deus, quando a gente determina, quando a gente ora em cima da situação, não adianta pôr a culpa em Deus, a culpa é do homem, reconhece seus erros e chama Deus para ajudar. Amém? O diabo tenta influenciar as pessoas, mas no fundo é o homem que toma decisões. Então, na verdade, é o homem influenciado pelo maligno, mas Deus, Ele é o Senhor de tudo e uma simples oração muda todas as coisas. Deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar e que a gente possa buscar essa presença e exercer essa autoridade, chamar Deus para perto, que é o dono da vida e a única pessoa que pode nos salvar através da sua presença, da sua graça e do seu poder. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.